O tema de hoje é diligências negativas. As pessoas se mudam demais e muitos endereços vêm incompletos, ou quando eles estão completos são difíceis de encontrar também, que é um outro problema. Então a gente tem uma quantidade de diligências negativas muito grandes. Até onde é o limite do dever do oficial de justiça, até onde eu devo me empenhar? Eu preciso pegar a informação A, informação B, quais são as perguntas que eu tenho que fazer para quem mora? É só pegar o nome? Preciso perguntar a relação de parentesco? Eu vou insistir muito? Eu vou voltar outras vezes? Insistir quanto? Voltar quanto? Preciso necessariamente pedir um telefone? Preciso necessariamente pedir um novo endereço? Preciso fazer constar tudo isso na certidão? A gente não tem. Não é nem assim muita questão de dúvida, mas é uma questão de boas práticas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui da Escola de Oficiais, mais um estreia aqui pelo YouTube. E sem mais delongas, o tema de hoje é diligências negativas. Estou aqui com Daniel Faião. Pode crer. Sorrindo bastante hoje, e Mauro Faião. E hoje a gente vai conversar sobre a negatividade em diligência ou dentro do processo, quando você chega e de repente não consegue executar aquilo que você tinha planejado. Uma comunicação, por exemplo. E aí, Mauro? E aí, Daniel? O que acontece a partir daí? É o que a gente vai conversar aqui hoje. É isso? Bem, tá bom. Andei estudando. Bem, mandou bem. Bem, com os senhores? Tudo certinho? Bem, melhor agora, gravando esse vídeo com você. Olha aí. Então, essa é uma dúvida, eu creio que não só nossa, que a gente também estava conversando sobre esse assunto antes de começar a gravar, mas eu creio que também seja uma dúvida entre os amigos, as amigas, né, do judiciário. Deixar, às vezes, a desejar algumas informações que podem colaborar para que o processo continue andando, mesmo ele sendo negativado, entre aspas, naquele momento, não é isso? É uma coisa de... Cara, não é nem assim muita questão de dúvida, mas é uma questão de boas práticas. Porque esse é um tema muito abrangente e parece que pelo título, né, ele parece ser superficial. Mas a gente sempre tenta pegar aqueles nozinhos, aquelas interjeições que nos chamam a atenção e a gente tenta dissolvê-las por aqui. Então não é muito uma questão de dúvida. Como eu falei, eu acho que a gente vai mais para as boas práticas de quando você tenta fazer uma diligência e por qualquer motivo o resultado da diligência é negativo. Às vezes você não encontra a pessoa, às vezes você encontra o endereço, mas não a pessoa. Então quando você devolve uma certidão, você poderia levar bastante informação para o processo, mas às vezes você não se lembra, ou às vezes você não se importa, ou às vezes você acha que vai lhe dar muito trabalho e fala: ah, os colegas não fazem, por que eu vou me esforçar um pouco a mais para, por exemplo, perguntar para o cara qual é o telefone dele e registrar na sua certidão? Porque às vezes um outro oficial vai fazer a mesma diligência mais para frente para aquela mesma pessoa. Uhum. E todo mundo já sabe que às vezes o cartório não atualiza, né, essas informações no sistema, no processo, e às vezes expede um novo mandado para a mesma pessoa, para o mesmo endereço, que o oficial anterior já conseguiu o telefone. E aí? E aí você tem que sair de casa, fazer nova diligência. Às vezes é um endereço difícil, às vezes é um endereço perigoso. E a gente pode ter essa informação no processo. Então, ao invés de a gente perguntar assim, ou pensar assim: ah, eu não vou colocar essa informação aqui porque vai me dar muito trabalho, e o cartório não vai colocar no próximo mandado mesmo, mas o seu colega, que é o outro oficial de justiça, pode ir lá, olhar e consultar. Eu faço isso. Uhum. Eu acho que o Mauro também faz isso. Esse exemplo que o Daniel está dando é de uma diligência positiva, na verdade, mas está se referindo a trazer informação para os autos. Que tanto na diligência positiva, que é mais fácil de visualizar, quanto numa diligência negativa, que é mais difícil, são igualmente relevantes. Porque eu preciso ter informação relativa à minha diligência no processo para poder subsidiar o juiz na tomada de uma decisão, para poder a parte saber quais são os próximos passos, se ela deve buscar mais informação em relação àquilo ou não, para que o próprio oficial de justiça ou um outro oficial de justiça que eventualmente vá reiterar essa diligência ter informações mais completas sobre aquela diligência anterior, mesmo que ela seja negativa. E o principal ponto para mim é para instruir o processo. E sim, a gente instrui o processo quando a diligência é negativa, porque o processo não termina ali. A nossa diligência termina ali, mas o processo segue.
E a maior dificuldade de você seguir um processo, uma das maiores, é quando o oficial de justiça não encontra a pessoa, ou às vezes bens, mas a gente vai focar aqui mais em pessoas. E se ele consegue trazer informações no sentido de tentar localizar essa pessoa, ou pelo menos no sentido de exaurir as tentativas de localização, e é nesse sentido que eu entendo que é mais importante, é de exaurimento, para que não se tentem outras diligências baseadas naquela desnecessariamente. E eu já vou começar com um exemplo aqui. Hoje eu trabalho no núcleo de inteligência, então a nossa atividade é complementar as diligências negativas. Tem tudo a ver com esse tema. Quando uma diligência de citação é negativa, ela vai para o núcleo de inteligência que realiza novas diligências. Então, eu vou me basear na certidão do oficial de justiça. E ele vai dizer ali o porquê que ele não conseguiu. Se ele não me traz todas as informações para ficar claro que aquela diligência foi exaurida, às vezes eu tenho que repetir essa diligência. Se foi pego uma informação com um parente de que, por exemplo, a pessoa se mudou e fica só por isso, o destinatário se mudou. Será que esse parente tem alguma outra informação? Será que ele tem contato de um outro parente? Será que ele sabe dizer onde é o endereço? Um telefone. Um telefone? Se o oficial de justiça não coloca isso na certidão, ou se ele não pergunta e não coloca, a gente não tem uma conclusão muito boa daquela diligência. E já aconteceu comigo de eu reiterar a diligência e eu consegui mais informações. Eu não sei se o colega não perguntou ou se a parte não quis dizer naquela oportunidade. Mas a questão é que a gente precisa ter essas informações do processo para poder subsidiar, especialmente tomada de decisão do juiz. E a gente tem uma dificuldade muito grande para fazer isso porque, mais uma vez, nós não temos regulamentação sobre o que fazer diante de uma diligência negativa. Eu preciso pegar a informação A, informação B, quais são as perguntas que eu tenho que fazer para quem mora? É só pegar o nome? Preciso perguntar a relação de parentesco? Preciso necessariamente pedir um telefone? Preciso necessariamente pedir um novo endereço? Preciso fazer constar tudo isso na certidão? A gente não tem. E mesmo que isso represente uma boa prática, a gente esbarra em outro problema, que é o excesso de trabalho. Quanto mais trabalho a gente tem, acontece o que o Daniel falou agora há pouco. Às vezes o colega, ele para a diligência ali porque ele não tem condições, isso é um fato, não tem condições de seguir adiante. Então isso vai depender, claro, da demanda de cada um e da natureza do processo, da importância daquelas informações para o processo. E quando o resultado, o ato do oficial de justiça é positivo, parece que a nossa atividade no processo não dá tanta relevância assim, porque o processo ele segue o fluxo normal. Ele segue a decisão do juiz, segue aquilo que os requerimentos das partes, o que as partes pediram. Enfim, é quando o ato é negativo que a resposta do oficial nos autos é mais importante, porque ela vai nortear decisões futuras do juiz, vai dar possibilidades das partes requererem aquilo que elas entenderem com base na nossa informação. E o Mauro citou a palavra exaurir, e exaurir às vezes assusta a gente, todo mundo está aqui na tampa já de sobrecarga, então exaurir, obviamente a gente tenta aquilo que é possível, tenta aquilo que está ao nosso alcance, mas tenta também dentro do bom senso, dentro daquilo que é possível no nosso trabalho. Então exaurir eu vou perguntar à parte, eu vou insistir muito, eu vou voltar outras vezes, insistir quanto? Voltar quanto? Mas olha, por exemplo, é uma pessoa que conhece a irmã do destinatário. Aí você vai no endereço da irmã para procurar, sai triangulando isso, sabe? Até onde é o limite do dever do oficial de justiça, até onde eu devo me empenhar. Então tudo isso depende muito da sua demanda, depende muito da natureza do processo. Quando é um processo criminal, a atribuição do oficial de justiça ela é um pouco mais importante em relação ao processo civil, porque no processo civil as partes elas têm a função um pouco mais relevante das informações no processo. Então, como fazer? Porque assim, a gente pode esperar um regramento do tribunal, como o Mauro colocou, mas são regras muito simples, né? É estranho esperar que o tribunal diga, olha, oficial, você tem que fazer as seguintes perguntas para a pessoa que você encontrar. E determinar quais são as perguntas, e se a pessoa responder A, haja dessa forma. Quase um formulário, né? Pois é. Seria uma coisa muito minuciosa, muito detalhista. Bom senso é para resolver essa situação. Pois é. Então, bom senso, como se você estivesse recebendo as suas próprias informações para tomar uma decisão. Eu acho que eu queria chegar aí. Falei bastante, mas acho que o ponto é esse.
quais são as informações que eu preciso ter, pensando no juiz ou nas partes, para eu tomar a próxima decisão, para o próximo passo, e não precisar refazer a diligência ou não deixar espaço para que um outro colega precise refazer a diligência. Eu acho que esse é o ponto. Mas talvez, o Mauro falou em relação ao procedimento, né? Que não se tem um procedimento certinho, não sei, mas talvez uma lista com as informações que deveriam ser adquiridas, né? Nesse momento talvez ajudasse, como uma lista de prioridades, por exemplo, na penhora. Então talvez se tivesse uma lista, você precisa catar informação X, Y, Z, H, W, talvez isso fosse um procedimento que ajudasse para que quando uma certidão ela fosse negativada, a gente já saberia para onde caminhar, né? Isso que você está falando, eu acho que se equipara a um manual. Talvez não uma regulamentação, que é algo muito forte. Uma cartilha. Uma cartilha, um manual de boas práticas de procedimento, porque isso não é algo que se deva normatizar. O óbvio não precisa estar normatizado, isso é óbvio. Mas não é óbvio para todo mundo. Para todo mundo, então, se a gente tem um guia, um manual, uma cartilha, isso ajudaria bastante. E a gente tem uma quantidade muito grande de atos negativos, muito grande, porque as pessoas se mudam demais. Principalmente as pessoas de baixa renda, isso é, pelo menos eu fiz a minha experiência. Tem dificuldades em manter uma residência, elas se mudam muito. Aluguel, as né? As pessoas mudam muito de telefone, de aluguel também. E muitos endereços vêm incompletos. Ou quando eles estão completos, são difíceis de encontrar também, que é um outro problema. Então a gente tem uma quantidade de diligências negativas muito grandes. Então, se a gente consegue trazer mais informações e arrematar a diligência, em finalizar, a gente auxilia no curso do processo. O juiz, por exemplo, para determinar uma prisão, em um processo criminal, uma prisão preventiva, para alguém que está foragido, precisa de elementos que caracterizem essa situação. Não é o simples fato do oficial de justiça chegar no endereço e falar, ela se mudou. Será que isso caracteriza algum tipo de escusa, algum tipo de ocultação da lei? Então, se a gente pega mais informação com os familiares, esse caso do criminal, onde existe um interesse público mais relevante, a gente consegue extrair dali se existe, às vezes, algum tipo de ocultação. Mesmo que eu não consiga extrair, eu trago os fatos e o juiz analisa, o Ministério Público analisa. Porque nós somos os servidores responsáveis por isso. De outro lado, se eu estou tratando de uma intimação civil, onde não existe ali interesse de incapazes, não cabe tanto ao judiciário se esforçar tanto para trazer informações. A gente vai atuar de uma maneira um pouco mais limitada, mas ainda assim perguntando, está viajando? Volta quando? Se mudou? Para onde? Tem um telefone? Viajou? Que é o mais importante. Volta quando? Eu já peguei mandado de colega que certificou que a pessoa estava viajando. E a certidão era assim, comparecia ao condomínio, o porteiro falou que o réu estava viajando. Sendo assim, deixei de efetuar a citação. O juiz olhou para a certidão e falou, bom, eu não tenho outra coisa a fazer senão determinar nova tentativa. Só que veio para mim. E aí a pergunta que a gente faz instintiva é, volta quando? Provavelmente o colega perguntou e não havia data de retorno. Isso é o que acontece na prática, porque às vezes não sabem informar. Mas tem que estar na certidão para poder abrir vista para as partes, para poder se levantar mais informações. O ponto é que às vezes o próprio oficial, o colega, ele não se liga da importância daquela informação. Porque é muito comum a gente perguntar. É muito comum a gente anotar na pranchetinha lá no corre-corre, né, e pegar aquelas informações e parar para certificar. Sim. Tá? Inclusive sobre certificado a gente já falou sobre boas práticas e algum card por aqui, tá? Dá uma olhadinha lá depois. Só que na hora é tanta coisa, são tantos mandados, são tantas circunstâncias diferentes que a gente às vezes tenta resumir. Mas o resumir não deve excluir informações que podem ser importantes para o processo. E às vezes eu penso, o porteiro falou que não sabe quanto ele volta. Não vou nem colocar numa certidão. É uma tolice, é um detalhe que para uma decisão no processo, nesse exemplo do Mauro, é importante. Nesse exemplo do outro oficial de justiça, o juiz vai expedir novo mandado de citação, mas a informação diz aqui que a pessoa só volta daqui a 2 meses. Aguarda 2 meses, 3 meses, o que for, dentro do razoável, né? E não agora, porque senão vai ser mais uma diligência inútil. E os oficiais que já estão assoberbados de trabalho
vai ter um a mais desnecessário. Até rimou, né? Então, multiplica isso por algumas vezes que isso acontece. Então, são coisas que a gente deve evitar de deixar de lado. É uma coisa que a gente deve priorizar na nossa certidão. A gente já conversou também sobre os terceiros, né? Recusa de terceiro e tudo mais. Mais um card aqui, acompanhando a linha de raciocínio do Daniel. Mas eu sei que não cabe recusa, enfim, a gente já conversou sobre isso. Mas se nessa situação em específica, vamos lá, a cartilha, né, que a gente estava falando agora há pouco, a gente tentou essas informações e a gente não conseguiu porque o terceiro não deu essas informações. Então não tem muito o que o oficial fazer nesse sentido, né? Não tem, talvez seja uma das maiores dificuldades. Quando a gente está diante de um terceiro ali que é um conhecido, quando é um familiar é até mais fácil, mas quando é um conhecido que não quer se envolver, a pessoa geralmente vai dizer não sei. Como aconteceu comigo ontem. Eu fiz uma diligência numa rua onde eu tinha 3 endereços de familiares. Um deles era do réu e outros 3 dos familiares. E eu fui levantando informações e as pessoas só diziam eles não moram mais aqui, se mudaram para outra cidade. E ninguém sabia me dizer, ou ninguém queria me dizer, qual era o local ou qual era o contato telefônico. E eu não tinha o que fazer. O senhor tem algum contato? Conhece alguém? Não conheço, não sei, só sei que se mudaram. E a gente fica sem saber se nós estamos sendo enganados ou se a informação é genuína. Mas você tem razão. Nessa situação, a gente certifica, como eu fiz, certifico que os moradores do local não souberam informar o endereço, nem mesmo um possível telefone. Né? Deixa claro isso na certidão. Nesse caso, essa informação ela pode servir como exaurimento das diligências, caso não tenha mais nenhum endereço. E, por exemplo, pode ser que exista um endereço em uma outra rua na cidade. Mas se eu levantei informações fidedignas de que se mudou para uma cidade X há um mês, o Ministério Público, por exemplo, dificilmente vai pedir uma diligência em outra rua, em outro logradouro ali perto, porque eu já amarrei essas informações. Isso vai permitir que o juiz ou decida talvez por uma prisão preventiva, ou decida pela não prisão, no caso do criminal, já decida logo fazer a citação por edital. Inclusive na esfera civil, a gente vai mencionar já adiantando, né, que para que se faça a citação por edital, no civil e no criminal também, você precisa exaurir as tentativas. E o oficial de justiça é peça-chave nesses momentos durante as suas diligências negativas. Entendi. Isso a gente falando do civil, né, em relação a não ter mais o que fazer. Mas no criminal o buraco é um pouquinho mais embaixo, então tem que ter alguma alternativa, tem que fazer alguma coisa. No criminal a gente insiste mais, a gente é mais proativo. Esse caso mesmo que eu falei de ontem era criminal, era a citação criminal. Então eu tentei bastante, tentei com um vizinho, tentei com outro, com a ex-sogra. Se a ex-sogra não falou, ninguém mais ia falar. E realmente não tive êxito. E aí, no caso, não tem o que fazer. Não, se o Ministério Público não tiver novas informações, né, nesse caso eu estava atuando através do núcleo de inteligência. Então, possivelmente, o Ministério Público nem vai pedir mais nada, porque a gente já tenta todos os meios possíveis. Entendi. E nesse caso, fica suspenso. O processo fica suspenso e, dependendo do entendimento do juiz, ele pode determinar, dependendo do crime e do entendimento, determinar uma prisão preventiva. E no civil, suspende? Não, no civil é diferente. Se a gente exaure as tentativas de localização e não consegue, aí a citação é feita por edital, mas o processo segue. E possivelmente não vai ver edital. Vai correr a revelia. E no civil tem um detalhe a mais, porque você tem a parte interessada impulsionando o processo, né? Sim. Então, às vezes, o oficial não consegue, a parte autora ela vai se esforçar para fazer as suas pesquisas, as suas buscas, e ela tem ferramentas, às vezes, que são melhores do que o próprio oficial, do que os oficiais de justiça têm. Se não forem melhores, eles têm mais tempo para se dedicar àquela demanda e, sobretudo, mais interesse mesmo. Diferente do criminal, né? Onde o criminal, se não é o oficial de justiça que busca, que procura, que investiga, entre aspas, que não é o nosso papel, né, de ser investigador. Mas, às vezes, a gente busca um endereço e meio que rastreia. Por exemplo, você encontra uma casa onde ele não mora mais lá, mas alguém aponta para o segundo endereço. Você vai. Alguém lhe entrega um telefone. Você se empenha um pouco mais nesse sentido. No criminal. No civil, passa para a parte autora. Não é que você não faça, né? Você faz. Mas, me esforcei até aqui, cheguei lá, enfim. Passa
a resposta para o juiz e ele vai intimar a parte autora para se manifestar no que entender melhor. E ainda varia um pouco, né? Porque no civil tem também as matérias de interesse público. Aí a gente já se empenha um pouco mais. Sim. Alimentos, interesses de incapazes. Isso vai depender da natureza de cada ação. O ponto é, para nos ajudar nas citações e nas intimações iniciais, a informação na petição inicial. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Aparece um cardzinho por aqui. A gente já conversou com advogados sobre os elementos mais importantes para a petição inicial em relação às informações para o oficial de justiça na localização do endereço e da pessoa. Então, quais são os endereços mais legais? Como informar isso numa petição? O que eu preciso para cumprir a minha missão com mais facilidade? Hoje aqui em Alagoas, e é uma coisa que me surpreendeu, quando a gente tem ação onde o representante é a Defensoria Pública, na petição eu vejo o defensor público qualificando com endereço certinho, com e-mail, com telefone. Olha aí, E isso me surpreendeu, coisas que eu não vejo quando o representante está na iniciativa privada. Não vejo sempre, mas na Defensoria Pública quase sempre. E eu achei isso muito legal, por parte da Defensoria Pública. E então, Mauro, o que diz a lei? Pensei que você fosse me perguntar algo da Defensoria Pública. Não, o que diz Já a lei? fiquei preocupado, porque não é minha área. O que diz a lei? Eu mencionei já a questão da citação por edital. Então, no artigo 256 do Código de Processo Civil, tem lá dizendo que se, no inciso 2, né? Quando foi ignorado, incerto ou inacessível. Né? Ignorado, não se sabe. Incerto, se tem dúvida, ou inacessível, não tem como alcançar o local onde está o réu, vai ser feita a citação por edital. E para isso, o juiz deve requisitar informações em bancos de dados públicos. Isso mostra a importância do Poder Judiciário em tentar trazer o máximo de informação para o processo, justamente para que se viabilize a citação por edital e não se comprometa o direito ao contraditório e ampla defesa do réu. Então, se o próprio juiz tem essa obrigação de buscar informações nos bancos de dados públicos, quanto mais o oficial de justiça, que é o agente já naturalmente responsável pela diligência e pelo levantamento de informações. É preciso que a gente, com base inclusive nesse artigo, tente levantar o máximo de informações possíveis. Isso se aplica tanto ao civil quanto ao criminal, né? Embora esse dispositivo aqui seja do Código de Processo Civil. A gente tem também o dispositivo que fala das atribuições do oficial de justiça, que é o 154, e aí é uma atribuição meio genérica, porque fala que eu tenho que colocar na minha certidão o lugar, o dia e a hora. E às vezes os colegas não colocam, não dizem exatamente se a diligência foi no local do mandado, ou faz uma diligência em outro endereço e não informa que fez uma diligência em outro endereço, não coloca dia e hora da diligência. Isso pode influenciar em algum fato, isso pode influenciar em uma comunicação por hora certa, isso pode influenciar em um ato atentatório, caso a pessoa esteja mentindo. Então, a pessoa pode dizer que está viajando, mas naquela data, na verdade, não estava, e se o oficial de justiça não colocou a data, não tem como averiguar isso. Então, é importante. Normalmente não vai ter um impacto grande no processo, mas não custa nada. Dia, hora e local, está lá na lei, é pré-requisito. E além disso, a gente não mencionou ainda a questão dos incapazes e daqueles que não têm a capacidade de compreender o ato processual, mesmo que momentaneamente. Aí está lá no artigo 245, diz que não será feita a citação. E o oficial de justiça precisa relatar na sua certidão as condições em que se encontra a pessoa, para que o juiz decida se ele vai ou não nomear um médico para avaliar ele, se ele vai ou não nomear um curador para representar ele nesse processo. Ou seja, isso depende de uma informação pormenorizada do oficial de justiça. E não só a informação se a pessoa tem ou não condições. Eu posso juntar um laudo médico. Porque se o juiz tem acesso a um laudo médico, ele não precisa necessariamente designar um perito. Ele já aceita, isso está previsto lá no próprio artigo 245, ele já aceita o laudo do médico para poder não nomear um novo médico para um novo laudo e já designar direto um curador para aquela pessoa. Isso vai economizar etapas no processo. E aí eu vou um pouco além daquela obrigação de certificar. Eu tenho o dever de certificar pormenorizadamente a situação do réu,
ou da parte que está incapaz de compreender a situação. E se o familiar me apresenta um laudo médico, não custa nada juntar esse laudo. Assim como a gente juntaria uma certidão de óbito, por exemplo, ou até mesmo um comprovante de um CNPJ de uma empresa, que eu vou num endereço, percebo que é outra empresa, eu colho o CNPJ, eu posso juntar a ficha da empresa já para subsidiar o juiz na tomada de decisão. Então são coisas que às vezes a lei não diz expressamente, mas aí vem a boa prática, vem o bom senso e fala: oficial, se você já está com o documento na mão, né, principalmente se a pessoa é uma pessoa hipossuficiente, que vai ter que recorrer à Defensoria Pública para poder peticionar, você pode fazer isso também. Isso não é fazer às vezes de um advogado, isso é agir de maneira proativa para poder encurtar as etapas do processo. Como é o caso numa citação criminal, por exemplo. O oficial pode se antecipar e perguntar para o réu se ele tem condições financeiras de constituir um advogado ou se ele deseja ser representado pela Defensoria Pública, para que o juiz não precise, mais para frente, mandar intimá-lo mais uma vez e perguntar disso. Então a gente economiza etapa processual por uma simples proatividade do oficial de justiça, que já relata isso na sua certidão, já entrega a resposta para o juiz. Tá? Como a gente falou lá, vem falando desde o início do vídeo, né? São boas práticas. Sim. Tá? Não precisa necessariamente estar escrito no mandado: senhor oficial de justiça, pergunte ao réu. Se tiver, é ótimo, porque eu vou olhar ali e não vou me esquecer, né? Mas, poxa, eu já sei, eu faço isso sempre, né? Todo mundo, você também faz isso sempre. Então, pergunta para o cara, mas lembre-se de colocar a resposta no processo, na sua certidão. E eu lembrei agora também no caso do incapaz, quando a gente certifica, né, a situação do incapaz, o juiz ele vai nomear um curador, né, como eu mencionei. Só que esse curador vai ser escolhido entre os familiares. Aí o Código Civil traz lá a preferência. E o juiz vai precisar escolher, mas ele vai escolher dentre quais familiares? Se ele não sabe quais são os familiares que convivem com o réu, ele vai ter que intimar alguém para poder pegar essa informação. Então eu posso me antecipar já durante a diligência. Provavelmente quem vai me dar a informação é um dos responsáveis por aquela pessoa que está com algum tipo de necessidade. Quem é que cuida dessa pessoa? É uma pessoa doente? É uma pessoa mentalmente incapaz? Sempre vai ter alguém ali que dá um suporte. E geralmente é um pai, mãe, filho, irmão. E esses são os curadores naturais. Ou seja, além de eu descrever a situação da pessoa, de eu juntar um eventual laudo médico para antecipar, eu já devo dizer na minha certidão quem é a pessoa familiar que de fato cuida do réu. Porque esse vai ser o curador designado pelo juiz, muito certamente. E ele já pode fazer essa designação desde logo, sem ter que buscar novas informações de processo. Ficar rodando. Cara, e há quem diga que o oficial de justiça deve se ater exclusivamente àquilo que está no mandado. Há quem diga, é uma opinião que eu não posso dizer se ela é majoritária ou se ela é minoritária. Eu torço para que seja minoritária, mas existe sim esse pensamento. E veja, nós não estamos advogando para nenhuma das partes. Nós estamos buscando as informações úteis e inerentes ao processo, que elas são necessárias ao processo. O oficial de justiça sabe disso, porque ele conhece o rito natural do processo, apesar de toda a decisão ser do juiz, né? Mas o oficial sabe que aquela informação ela vai ser importante para a tomada de decisão do juiz. E eu não estou inventando aqui, por exemplo, se a pessoa me informa que o réu, por exemplo, faleceu, eu não estou inventando nada de pedir uma cópia da certidão de óbito. Não estou criando nenhuma novidade no processo. Eu não estou tendo um trabalho de fazer mais uma, duas ou três diligências e gastar horas do meu dia fazendo isso. Eu já estou no endereço, falando com a pessoa que pode me prover aquele documento e perguntando, me importando com o meu ato, né? A propósito, você teria o documento X? Tenho. Tá? Olho o original, certifico que eu conferi com o original e tem uma cópia. Ou então uma cópia digital, o que for. Então não é algo que vai dar muito mais trabalho para a minha diligência. Afinal você já está lá, né? E pelo contrário, é algo que vai poupar o trabalho de um outro oficial de justiça. Tá? E se todo mundo começar a pensar dessa forma, eu vou poupar um trabalho do Mauro, ele faz a mesma coisa para outro colega que faz para mim. Naturalmente, a nossa sobrecarga que existe, né? Eu acho que ela vai continuar existindo, mas vai ser um pouco menos. Com uma proatividade simples, sem inventar nada e sem nem advogar para ninguém, que nós nem podemos. E sabe o que eu acho que acontece também quando a gente faz isso? A gente toma um papel mais de destaque. As nossas diligências, que às vezes, nossas certidões, que são apenas uma certidão negativa, pode ser uma certidão que vai resolver o processo,
ou vai ajudar o juiz a resolver o processo. Afinal de contas, nós somos auxiliares do juízo. Não tem nada de errado em a gente trazer mais informações. Eu acredito que a nossa visibilidade e a nossa credibilidade dentro do processo aumente significativamente quando a gente atua dessa forma. E aí, de forma natural, de maneira natural, a gente consegue outros pleitos, a gente consegue demonstrar a necessidade, por exemplo, de mais estrutura, a necessidade de expedição de mandados corretamente. Enfim, a gente passa a ter um papel mais ativo, de maior visibilidade, consequentemente também a gente passa a ter bônus relacionados a essa maior visibilidade que a gente acaba adquirindo. Perfeito. Então, na prática, o que nós precisaríamos fazer, além de dar as informações necessárias da cartilha que a gente está conversando? Vamos criar a cartilha aqui? Vamos criar uma cartilha. Se você acha que a gente deve criar uma cartilha, dá uma curtida nesse vídeo, dá um like e comenta aqui pra gente poder criar essa cartilha e mandar pra vocês. A gente já começou, na verdade, né? Porque a gente tem aqui já umas dicas anotadas. Exatamente. Então, além dessas informações da cartilha, a gente tinha, você acabou de comentar também sobre a questão do laudo médico, da certidão de óbito. Então seriam documentos, seriam informações válidas também para fazer o anexo na hora da certidão. Com certeza. Embora alguns não concordem, como o Daniel falou, alguns prefiram se ater somente ao texto expresso, procurar fulano, ponto. Não faça mais nada. Eu também não concordo com esse procedimento. A gente deve fazer muito mais do que isso. E esses são 2 exemplos de documentos, eu não consigo me lembrar de mais nenhum agora, além de um laudo médico, no caso do incapaz, né? Juntar esse laudo médico, juntar também uma certidão de óbito, sempre que possível, e lembrando que a gente tem fé pública, se eu tenho o original nas mãos de um familiar, eu posso tirar uma foto e certificar que a minha cópia confere com a original. Posso não, eu devo. Então aquela cópia nos autos, para todos os efeitos legais, se equiparam ao original. Agora hoje, uma curiosidade, a maioria dos documentos de cartórios, como certidão de óbito, estão vindo com autenticação eletrônica. QR Code, endereço eletrônico, tudo. Então mesmo com a cópia, você não precisa nem se preocupar com isso. Você pega ali o teu celular, se você quiser verificar, você mesmo pode verificar através do sistema do cartório, a validade dela, né? Eu já fiz isso inclusive, e anexar no processo. Também eu gosto de ressaltar que já existe sistema eletrônico de registro de óbito. Aqui em Alagoas existe esse sistema, os juízes têm acesso, mas nem todos. Tá? Só os juízes têm acesso? Os juízes têm acesso e aqueles que eles delegam. Os juízes podem delegar aos servidores também. O servidor, se tiver delegação, ele vai lá, consulta. Mas, se eu já estou na diligência, se a pessoa já tem o documento ali em cima da mesa, numa pasta, eu já pego e já anexo no processo. Tá? Então, de documento, eu acho que os 2 principais seriam esses. Eu lembro de um cartão CNPJ que pode ser consultado na internet, por exemplo, mas suponho que você esteja com mandado de citação numa execução contra uma empresa e você chega no endereço, não é mais aqui, se mudou. Só que você está no endereço correto, está no local correto, aqui é uma outra empresa. Então, quando essa nova empresa tem uma fachada e é visualmente bem identificável, é ótimo, porque o oficial bate o olho lá, realmente mudou o nome, realmente está uma aparência visual diferente. Mas quem nunca se deparou com aquela empresa, com aquele CNPJ, e você chega no local e não tem identificação da empresa? E aí você se comunica com o atendente e fala, mudou, não é mais. Opa, então qual empresa é agora? Você tem aí o CNPJ dessa empresa? Imprime para mim o cartão CNPJ, porque ali você vê o endereço, você vê o CNPJ, confere com o que está no seu mandado, para ver se a pessoa está se esquivando ali de alguma forma ou não. Opa, realmente, eu estou no endereço conforme que consta no cartão CNPJ, né? Tem a data de quando aquilo foi emitido. Então, se eu vou fazer uma certidão negativa informando esses detalhes, eu posso juntar o cartãozinho CNPJ para trazer mais informações no processo. E até contribui mais com o meu argumento do meu ato negativo. Tá aí um outro documento que seria interessante se colocar. Documento de veículo, de repente, você está para penhorar algum veículo e encontra o veículo na empresa, na casa, ou no endereço que você está procurando. Opa, e aquele veículo? Não é meu. Espera aí. Vamos ver. Não é meu. Então, se está na sua residência, no seu endereço, você mora ou trabalha aqui, eu posso presumir que o veículo é seu. E mostra que não é. A pessoa vai lhe apresentar o documento do veículo
E esse documento você também pode juntar nos autos. Você certifica que verificou que consta um veículo no local, Mas mas da pessoa. a parte ré apresentou para mim um documento, não é da propriedade dele. Enfim, exemplos que você pode dar um passinho a mais e juntar alguma coisa na sua certidão, no processo, para que as próximas decisões sejam tomadas com mais embasamento. Sim. Olha, o Daniel falou um assunto aí que muito me interessa, que é sobre execução. Ele falou sobre o documento o que comprova a identidade da empresa, né? Que às vezes é meio obscuro. Só que a gente tem uma situação ainda mais grave que o oficial de justiça pode ser peça-chave nisso, que é quando existe a sucessão empresarial. Mas é a sucessão ilegítima. É a sucessão com o fim de fazer uma ocultação patrimonial. Então você detectar isso, né? Mas você fecha uma empresa e abre uma outra empresa no mesmo lugar, com os mesmos sócios, com a mesma atividade, mas com outro CNPJ. É uma nova pessoa jurídica. E isso pode ser realizado de maneira fraudulenta. Isso é até comum. E quem é que vai identificar no local que a atividade é a mesma ou que talvez os sócios sejam os mesmos? É o oficial de justiça. Então eu posso, além de juntar esse documento, comprovando, olha, aqui não é empresa A, aqui é empresa B. Entretanto, observo que a atividade exercida é a atividade X, que vai estar já naquele espelho da Receita Federal, e a informação foi obtida ou localizei o sócio A, B e C. Se eu coloco essas informações junto com o comprovante da nova empresa, e o juiz ou a parte observa que é uma sucessão empresarial, isso pode mudar completamente o rumo da execução, porque o juiz pode redirecionar essa execução para essa nova empresa, caso ele identifique que é uma situação ilícita. Né? A gente fala aí de fraude, de ocultação patrimonial. Então, bem lembrado, o Daniel falou da documentação da empresa e a gente pode ainda colocar informações a mais. Olha aí. O que mais tem para cartilha? Ou seja, não manda não muda não de empresa não, que o juiz vai lá catar. Mas é a informação que você está no processo. Sim, com certeza. O que mais eu posso lembrar aqui para trazer para cartilha? Não sei se de documentação, né? Eu achei legal, inclusive, quando você falou do veículo. Bacana. Serve para veículo, serve para... Normalmente a gente insiste um pouco em documentação quando o oficial de justiça sente aquele cheirinho de má-fé. Né? Não que a gente não deva pedir sempre, a gente deve, mas a gente insiste um pouco mais quando a gente nota a má-fé. Por exemplo, essa casa aqui é alugada, não é minha, não é da minha propriedade. Mostra o contrato de aluguel. Sim. Sabe? Coisas nesse sentido. Esse veículo não é meu. Opa, documento. Quando a gente está penhorando alguma coisa numa empresa. Empresa, a gente já falou de penhoras de patrimônio de empresa, cardzinho por aqui, né? E vem o proprietário, o sócio, o gerente. Opa, isso aqui não pertence à empresa. Isso aqui é de terceiro. Ok, eu vou presumir que tudo que está dentro dessa empresa pertence a essa empresa, a não ser que você me comprove que não é. Então me mostre um documento, uma nota fiscal, alguma coisa nesse sentido. E nisso a gente pode colocar no processo. Não nos custa nada. Isso é bem comum em caso de aluguel, né? O estabelecimento é alugado, a residência é alugada e os móveis você não sabe quem são. Então o contrato de aluguel tem que dizer de quem são os móveis, de quem são os equipamentos. Ou ainda numa empresa, quando o imóvel é penhorável. No caso da pessoa física, o primeiro imóvel, inicialmente ele é impenhorável. Existem as exceções, né? Mas não é comum a gente olhar direto para o imóvel. No caso de uma empresa, não existe nenhuma exceção rápida assim. Então, o imóvel numa empresa é penhorável, facilmente penhorável. E é muito comum as pessoas alegarem que aquele imóvel não pertence à empresa. Então, nesse caso, me mostre então o seu contrato de aluguel. E aí a gente tiraria o imóvel do rol, enfim. Um ponto muito comum hoje em dia com as comunicações eletrônicas, diligências híbridas, né? Quando a gente chega na casa da pessoa e encontra muito comumente a mãe, o pai, o irmão, não mora mais aqui, se mudou. Para onde a pessoa se mudou? Aí vem checklist. Aí vem o checklist, a carteira. Pois é. Não sei. É muito comum a pessoa dizer ou que não sabe, ou dizer apontar o bairro. Mas o endereço completo para a gente chegar lá é muito difícil a gente conseguir assim na hora. O que a gente pede? O telefone. Sim. E aí a gente pega o telefone e funciona. E aí eu estou no processo de alimentos, por exemplo, só para a gente chegar lá na importância da coisa. Ligo para o cara, ou para a mulher, o que é raro, né? Mas ligo lá pro réu, identifico, faço a citação,
por exemplo, naquela informação que ele tem 3 dias para pagar, comprovar que já pagou, etc. E qual é a consequência do não pagamento ou não informação? Prisão. Prisão. Não sei se ainda cabe, mas tem cardzinho por aqui. Prisão. E aí eu faço a citação do cara. Anoto, olha, peguei o telefone com a mãe, liguei para a pessoa, identifiquei da seguinte forma, enfim. Faço a comunicação por meio eletrônico e devolvo o processo. Não está lindo? E aí ele não se manifesta e o juiz expede mandado de prisão. Para qual endereço eu vou? Muito bem lembrado. Qual endereço eu o vou? endereço na comunicação eletrônica. Eu vou procurar esse cara na casa da mãe e eu já sei que eu não vou achar. Já Não sabe. é lá. É. Então se eu estou no telefone com o cara e já sei que ele não mora mais lá, não está no endereço do mandado, pergunta pro cara. Informa aqui na sua certidão, olha, fui lá na casa da mãe, diligência híbrida, todo mundo já sabe o que é. Peguei o telefone e ele informou que o seu atual endereço é o seguinte. Coloca na certidão. Ah, mas o cartório, se o cartório vai colocar no mandado ou não depois, é outra história. Mas no mínimo, a gente fez a nossa parte de informar no processo e talvez o outro oficial de justiça, mesmo que o cartório não atualize, talvez o próximo oficial de justiça ou até mesmo o juiz, na hipótese de expedir mandado de prisão, por exemplo, coloque o endereço atual da pessoa. E se não colocar, você, se for curioso, tiver tempo, né, e fizer essa prática de observar o processo eletrônico, tiver acesso e tudo isso, tem um monte de si. Mas o fato é, se a informação está lá, é possível que eu vá resgatá-la. E caso haja recusa em prestar informação, registra a recusa. Adverte. Olha, você é obrigado a prestar essa informação. Se você se recusar a fazê-lo, eu vou informar para o juiz e aí ele vai tomar a sua decisão. Pode caracterizar ato atentatório, né? Ato atentatório à dignidade da justiça e qualquer coisa que o juiz entender. Mas o juiz só vai pensar por esse lado se eu informar. Sim. Se não constar informação, ele não tem como saber. Eu acho que a maior parte dos casos é mudança de endereço. Nesse caso, o Daniel deu o exemplo de conseguir, né? Conseguir o telefone, Sim. pega o endereço. Então, a pessoa vai saber o próprio endereço. Mas se a gente não consegue, esse contato, não consegue realmente realizar o ato processual, aí vem a primeira pergunta. Se mudou tem quanto tempo? É a primeira pergunta que eu faço. É importante saber, para saber se eu estou no endereço correto, para saber se a pessoa está se ocultando no futuro, para poder presumir depois eventuais endereços, se mudou um mês, um ano. Essa informação é importante. Além disso, quem prestou informação, às vezes os colegas não colocam, só diz que chegou no local e não fez porque ele é desconhecido. Chegou ao local, não fez porque recebeu a informação de que se mudou. Tem que colocar quem foi que prestou a informação. Muitas pessoas omitem, muitas pessoas mentem. E é importante que a gente tente registrar isso sempre que possível. Até para ter certeza que eu estou no endereço correto. Porque se eu pego uma informação no endereço, ela é desconhecida aqui, eu posso estar no endereço errado. E a parte depois vai verificar, fala, não mora essa pessoa nesse endereço aí, provavelmente o endereço errado. E aí vão tentar novamente com outra informação. Para que a informação seja rastreável também. Perfeito. Para que ela seja rastreável. Ah, mas o vizinho deu essa informação e o vizinho não quis informar o nome dele. Não tem problema. O vizinho da casa número X, pronto, já é rastreável. Eu já consigo chegar lá. Ah, mas você não vai saber qual é a pessoa, mas nessa data e nessa casa alguém aqui me informou. No mínimo eu tenho isso. Então assim, não é qualquer vizinho aleatório da rua. O vizinho da casa X e da casa Y informaram o seguinte. É diferente de quando eu falo as pessoas da vizinhança. Ah, Daniel, você está se atendo a um detalhe, uma minúcia muito pequena. Ela é pequena no dia a dia, mas no processo ela pode ser importante. Ou não é o vizinho, ou é a mãe, o pai, o irmão. O ruim é quando você está falando com a mãe da pessoa que diz que se mudou e a mãe não tem o telefone do próprio filho. O que é possível. É possível. Você informa, obviamente, né? Aí você olha para a cara da mãe, adverte, obviamente, né? Olha, eu preciso advertir que o juiz pode ter os entendimentos dele e ter uma consequência de multa. Faz as advertências. E ainda assim ela insiste em dizer que não tem o telefone do próprio filho. O que fazer? Não há muito o que fazer, além de advertir e de informar no processo. Mas não há muito o que fazer. Você às vezes detecta, percebe, sente aquele cheirinho, sabe? Poxa, essa pessoa está mentindo para mim, na cara lisa, na minha frente. Tá bom, não tem muito o que fazer. Realmente, quando chega nesse ponto... E sabe o que eu já descobri? Que todo oficial de justiça já foi enganado um dia. Sabendo ou não, todos já fomos enganados. Olha Normalmente a gente não sabe, né? Pois é. O nosso papel é tentar.
não quer dizer que vai conseguir. Pois é. Então, além disso, telefone e endereço já está mais do que claro, né, que a gente tem que tentar. Contato de parentes, a gente tenta, a gente pede, e se não tiver, coloca também na certidão que não tem. E eu vou repetir, porque eu sofri na pele isso. Se a pessoa está viajando, Quando volta? volta quando? Não sei. Tem telefone? Não tenho. Viajou para onde? Tem endereço? É casa de parente? Não tenho. Geralmente vai haver essa informação de que não se tem. Coloca na certidão. Tudo que for negativa que a gente receber, coloca na certidão. Isso vai ser importante para poder rastrear, para poder instruir o processo no futuro. Acho que o mais importante que eu queria dizer daqui era isso. Não conseguiu informação? Coloca na certidão. Porque eu sei que a maioria, quase todos perguntam. Mas se não está na certidão, se não está nos autos, não existe. A gente acaba tendo que repetir às vezes. Não tem como o juiz saber, não tem como saber, né? Exatamente. É isso aí. Muito bem. E você? Gostou da cartilha? Curte e comenta aqui embaixo que a gente vai criar uma cartilhazinha e vai mandar para você, dependendo da quantidade de likes que tiver esse vídeo, tá bom? E acompanha a gente para as próximas estreias da Escola de Oficiais. Fique sempre ligado no nosso site, inclusive tá de cara nova, viu? Dá uma olhadinha lá para ver os cursos que tem disponível para você. Um abraço e até o próximo.